Esse é o podcast Mídia e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Como a pandemia atuou como uma catalisadora de tendências no mercado de publicidade? A ampliação da demanda do comércio eletrônico vai ser para sempre? E como o momento de ebulição política interfere na propaganda? Meu nome é Renato Pezzotti e essa semana a gente recebe o Eduardo Bicudo, que é CEO da Dan, do grupo Dentsu Aedes Network. Tudo bem, Eduardo? Prazer estar contigo. Um prazer é meu, bom revê-lo e muito obrigado pela oportunidade da gente participar desse espaço. Obrigado você. Como está a transformação da indústria da comunicação? O grupo também tem passado por isso, né? A gente já promoveu uma série de mudanças no grupo e essas mudanças elas têm a ver com a crença que a gente tem de que você tem várias indústrias que estão sofrendo transformação em função das mudanças no comportamento dos consumidores. Essa é a origem de tudo para a gente. A forma como as pessoas se relacionam com marcas, a forma como as pessoas tomam decisões de compra e formam a sua opinião em relação a um produto, ou navegam através dos estágios de compra. Né? Você já toma conhecimento dessa história, puxa, eu estou considerando isso aqui, como é que eu vou comprar essa história? Ou seja, a forma como isso acontece, ela não acontece mais como ela vinha nos últimos, talvez, 20 ou 30 anos do nosso negócio, que era, você tinha basicamente que criar uma mensagem, você tinha que exaurir essa mensagem em mídia de massa, você tinha um grande número de pessoas impactadas, ao longo do tempo as pessoas iam formando opinião, iam formando a necessidade, começavam a considerar um produto, iam para um ponto de venda e compravam esse produto. Esse processo não acontece mais tão linearmente, né? Esse processo hoje, ele é um conjunto de coisas que nos impactam em função de a gente está muito mais conectado, a gente recebe uma carga de informação muito maior, né? Você com isso acaba levantando a barra de exigência. Tem um conceito que é de expectativa líquida. Expectativa líquida significa, expectativa líquida do consumidor significa que nós, enquanto consumidores, temos uma expectativa que é completamente moldada à quantidade de informação que a gente tem, a quantidade de interações e experiências que a gente tem com marcas, com produtos, com o mundo de maneira geral. Eu passo a balizar e passo a avaliar o que eu penso de um determinado produto, da necessidade de eu ter um determinado produto ou não, baseado no conjunto de interações que eu tenho com pessoas, no conjunto de interações que eu tenho com tecnologia, seja ela as interações que eu tenho em redes sociais, seja ela nas ferramentas de busca, seja ela nos blogs e nas distintas formas que a gente tem de usar a informação, inclusive mídia de massa também, né? Que continua tendo um papel importante, mas ela não está mais sozinha nesse conjunto de coisas, né? Então, baseado nessa história de transformação que está acontecendo com o consumidor, que tem impacto direto nos produtos nas marcas, né, nos produtos de consumo e nas marcas, a gente a nossa indústria vem passando por uma transformação, e desde que eu cheguei aqui eu estou trabalhando essa transformação dentro do nosso grupo. Nós tínhamos 14 marcas no total quando eu cheguei, e a gente está concentrando a nossa oferta em 5 marcas. A gente não desmontou a oferta. O que a gente fez, na verdade, eu preciso cada vez mais ser ágil e ser transparente no sentido de que um cliente ele não precisa, um cliente nosso hoje ele não precisa saber que ele precisa de 14 marcas para atendê-lo. O grupo fez movimentações no passado muito importantes, com aquisições interessantes, com coisas inovadoras, sei lá, vai desde a Naveg até a montagem da iProspect aqui, da compra de agências como o NBS, ou seja, o grupo fez uma série de movimentações, montou um portfólio muito bom e grande, e só que estava na hora de eu concentrar isso para eu poder ser mais ágil neste produto que eu tenho que entregar para os nossos clientes, que é esse produto que fala com esse consumidor que não tem mais uma linearidade na forma como ele compra e como ele funciona.
Então, eu tenho hoje 5 marcas. Quando eu vou lá para o topo do funil, que a gente fala muito do funil de conversão, né? Você tem na nossa indústria lá, o topo do funil é onde eu provoco awareness, onde eu faço formatação de marca por mensagem, né? Lá no topo do funil eu tenho 2 grandes marcas hoje. Eu tenho a Dentsu McGarry Boeing e a NBS, que é uma aquisição que foi feita antes. A gente juntou a Dentsu McGarry Boeing, globalmente isso foi feito, com o mesmo intuito de simplificar ofertas, né? Sentado mais ou menos no meio do funil, eu tenho a Isobar, que é uma grande marca cujo território no meio do funil é trabalhar a consideração, trabalhar a experiência, trabalhar uma série de coisas que sentam no meio do funil, né, que eu tomei conhecimento no topo do funil de um produto, quando eu vou para a jornada de compra e consideração, a Isobar está sentada lá ajudando os clientes a fazerem essas distintas coisas, digitalmente, etc. Eu tenho no final do funil lá, eu concentrei tudo aquilo que eu tinha de final de funil, a Minet, a própria Naveg que eu comentei, eu concentrei tudo dentro de iProspect, que é quem cuida do processo de interação de compra, CRO, que é a otimização do investimento de campanhas, está concentrado ali. E eu tenho transversalmente a quinta marca, que é a Cosin Consulting, que a gente, como grupo, também, como eu disse, a gente fez várias aquisições que eram super importantes. Uma delas que foi super importante foi comprar uma empresa de consultoria que traz essa cultura consultiva, né? A cultura consultiva, de growth hacking, perdão, os anglicismos, né? Essa cultura de fazer negócios crescerem, né? De fazer, de tocar em áreas, porque quando você pensa hoje, qual é o grande diferencial do nosso grupo além de eu cuidar desta jornada dentro do funil, né, em todas as etapas do funil, consideração, vou lá para CRM, etc., além de eu cuidar desta jornada, eu tenho a capacidade, com o território de consultoria, de olhar quais são né, as transformações de negócio que o sujeito precisa, quais são as plataformas de tecnologia que a empresa precisa, né? E quais são as mudanças organizacionais que essa empresa precisa. Eu entro na camada, tá aqui o consumidor, essas são as demandas do consumidor e essa é a transformação que tem que acontecer dentro da empresa. Então eu tenho um portfólio hoje completo com essas 5 marcas, né, que a gente tem para o mercado. Então, na verdade, o grupo até ele antecipou uma tendência que talvez a gente veja daqui para frente depois da pandemia, né? Muito se fala que a gente vai ter uma nova publicidade, uma nova comunicação. Tem até uma tendência de grandes agências diminuírem um pouco, otimizarem sua força de trabalho, né? De repente, essa mudança de 14 para 5 já faz parte um pouco dessa mudança que a comunicação vem pedindo, né? Que a publicidade vem pedindo mesmo também. Isso, evidentemente, que passa por um processo de enxugamento, sim, mas isso a gente não está fazendo isso por enxugamento puro e simples. Na realidade, tanto que a gente está olhando aquisições, nós queremos trazer coisas novas para o portfólio. Isso tem muito mais a ver com o modelo de integração desta oferta, né? A gente vai partir cada vez mais para um modelo matricial, onde as capacidades vão ser verticalizadas dentro de uma marca, mas elas vão estar cada vez mais cruzadas entre as distintas marcas. O que eu estou querendo dizer é, eu quero prestar serviço para um cliente como a gente tem, por exemplo, como Heineken. Eu tenho 3 diferentes empresas do grupo trabalhando para a Heineken, mas trabalham para a Heineken como um hub unificado. E a Heineken, embora você tenha uma dessas marcas que lidere esse engajamento com a Heineken, você tem 3 ou 4 outras empresas por trás provendo serviço, ou seja, é o tal do transparente que eu estava querendo dizer para você, entendeu? Ou seja, para o cliente o que importa? Nós temos um consumidor com uma jornada cada vez mais complexa, nós temos um consumidor onde é cada vez mais exigente, com a história da expectativa líquida que eu expliquei um pouquinho anteriormente. Eu tenho que ser cada vez mais relevante, porque os consumidores estão cada vez menos abertos e cada vez menos pacientes para coisas que não são relevantes para eles, né?
Então, portanto, eu preciso ter dado, preciso ter um monte de aparatos, né, que me ajudem a segmentar a mensagem, que me ajudem a ser relevante, a falar com você quando realmente você está em momento de compra, né? Não aquela história que, quando começou a história de dados aplicados à segmentação em digital, você tinha aquela coisa do retargeting que ficava, se um dia você pesquisou por uma bola de futebol, que você ia dar de presente para um amigo, você vai ser impactado pelo resto da vida como um cara que procurou uma bola de futebol, né? Não, tem muito baixa tolerância para isso hoje, ou seja, esses mecanismos foram exauridos e até para a construção das marcas dos nossos clientes, a gente precisa começar a cuidar dessa história, e para cuidar disso, você precisa de um monte de coisas por trás. E a dor do lado dos clientes é, putz, então para eu ter várias dessas coisas, eu vou ter que ter uma agência de propaganda, eu preciso ter uma agência de digital, eu preciso ter uma agência de CRM, eu preciso... O que nós estamos fazendo e a administração disso para os clientes se tornou cada vez mais complexa, a gente está simplificando isso no sentido de eu unifico essa estrutura e coloco o que eu preciso de talentos, recursos e capacidades em torno do que tem que ser desenvolvido para um cliente e dos objetivos desse cliente. Então, isso sim é uma transformação do negócio, tem uma simplificação do que a gente tem que fazer, né? Mas cada vez mais a gente vai ter que ter uma caixa de ferramentas que trabalhe integrada, né? Porque você conhece aquele ditadinho, né, que para quem tem martelo tudo é prego, né? Se você hoje se verticalizar, eu acho que essa é a transformação que está acontecendo no nosso negócio, e a gente falando de crise e de catalisação, né, que é um conceito que a gente discutiu antes da gente começar a gravar, a crise ajuda a catalisar determinadas coisas, e talvez o que a crise esteja fazendo para o nosso negócio, ela está catalisando essa necessidade das agências se reinventarem e serem muito mais completas do ponto de vista de serviço. Por quê? Voltando ao ponto de quem tem martelo tudo é prego, uma ferramenta só não faz o serviço, né? Não dá mais para as agências se definirem como eu sou uma agência de propaganda, eu não acredito na verticalização do serviço, eu acredito na verticalização do expertise, mas esse expertise tem que estar matricialmente ligado com uma série de outros expertise. Essa talvez seja a grande transformação do nosso negócio, né? De que uma ferramenta só não soluciona mais o problema que a gente estava discutindo de consumidor e consumo. Você falou dessa questão da caixa de ferramentas e também do e-commerce, né? O comércio eletrônico cresceu muito na crise, né? Como você acredita que marcas que não aproveitavam isso tiveram que se acelerar agora? Como que ainda vai dar tempo, depois que tudo passar, vai ter que ser um drive, um direcionamento muito específico para as empresas, né? Quem não estava na onda ainda tem tempo de surfar a onda do e-commerce daqui para frente, não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. A gente tem, inclusive, uma pesquisa recente que mostra que, na realidade, as empresas estão ampliando radicalmente a sua presença de e-commerce porque houve uma ampliação de demanda, né, de e-commerce no meio dessa crise. Daí na ordem de 1/3 dos entrevistados da nossa pesquisa, né, estão amplificando sua presença no comércio eletrônico em meio à crise. Isso porque, se você pensar, boa parte dos consumidores que tiveram que passar por confinamentos, por isolamento social, começaram a experimentar serviços e muitos desses consumidores não tinham ainda experimentado esse serviço. Então, quando você imagina a quantidade de pessoas que passou a usar delivery, que passou a comprar por e-commerce, que passou a comprar virtualmente, ela expande rapidamente e esse número dificilmente vai retrair de forma muito radical. Então, estamos levantando a barra para experiências que elas não voltam mais atrás, né? Evidentemente que a experiência de compra e para determinados produtos ela ainda vai prescindir de você ver, tocar, etc. Mas eu acho que vai haver uma mescla dessas duas coisas, né? Ou seja, você vai muitas vezes para coisas que você já conhece, esse número de consumidores que aprendeu a comprar online, ele não vai desaprender, né? E vai continuar esse hábito. E, claro, de vez em quando você vai querer ter uma experiência, né, física e digital, né? Ou seja,
O que talvez vá mudar nisso é que a mescla das duas coisas vai ser cada vez maior. Só que é o que a gente falou, o acelerador, o catalisador, a crise funciona como catalisador. Você já vinha um movimento de marcas, inclusive marcas de consumo, né? Tem uma transformação grande vindo de fora. Você já deve ter ouvido falar de direct to consumers, marcas que vão direto ao consumidor, né? Isso tem revolucionado vários mercados aí fora, e talvez o componente seja de que as pessoas desenvolvem o hábito de comprar isso virtualmente. Eu acho que com a aceleração, aí falando de Brasil, com a aceleração que vem acontecendo com a crise de um número muito maior de consumidores comprando virtualmente, essa é uma transformação que vem para ficar. Mesmo em produtos de consumo, eles têm que se reinventar. Isso toca diretamente o nosso mercado. Não só porque, sim, as empresas vão ter que se transformar e ter que ter e-commerce, mas tem uma coisa que muda, que isso faz com que a gente tenha que falar muito mais com o indivíduo do que com um grupo de indivíduos. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou ter que usar um anglicismo, porque não sei como é que eu estou usando. A gente tem que sair do B2C, que é o business to consumer, que é coisa, para o B2Me, né, que é o para mim, do consumidor. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que não vai ser mais suficiente para resolver as questões de marketing das empresas, ela fala genericamente com grandes grupos de pessoas que estatisticamente você tem, né, variações e tem, né, modelações aí para você falar isso. Você vai ter que ser muito mais preciso, né? Não tem mais espaço para o consumidor sem face, né? Cada vez mais os consumidores vão ter que ter face. Quando você olha no Brasil, você tem ainda um ingrediente que está vindo aí, que a partir do próximo ano, a gente vai ter a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que vai regular uma série de coisas, mas eu acho que vai empurrar a indústria inteira para ser muito mais transparente do ponto de vista de que dados que ela acumula do consumidor, como ela pode fazer essa relação com o consumidor, e quanto vai ser mais transparente a forma como eu acumulo dados a seu respeito, para eu falar com você individualmente, etc. Tem uma série de componentes acontecendo aí, e que vão ser ajudados por essa aceleração de e-commerce que a gente está vivendo agora, né? Vão ser ajudados porque o outro lado dessa pesquisa que a gente fez mostra que você tem até uma predisposição para as pessoas compartilharem dados, desde que você tenha relevância no que você está entregando para ela. Então, enfim, ou seja, essa transformação, eu acho que ela vai ser acelerada né, no Brasil, e isso vai ter um reflexo direto no nosso mercado, em como a gente está fazendo, na forma como as marcas, aí estou dizendo os clientes hoje, né, das agências, também compram serviços, também deve mudar bastante. A gente está no meio de uma transformação que eu acho que deve ser acelerada para os próximos 2 anos aí. Mídia e Marketing volta já. Prepare-se. Eu, Otaviano Costa e o UOL trouxemos um programa de peraí, melhor. Um laboratório de entretenimento. O Otalab no UOL. Sim, um programa ao vivo com participação de famosos, anônimos, colunistas do UOL e muito conteúdo do Brasil e do mundo. Essa mistura de elementos será ao vivo, na home e em todas as redes do UOL. Anote aí para não esquecer, viu? A nossa experiência será toda quinta ao vivo. Vem comigo, Otalab no UOL. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Você falou muito dessa publicidade one-to-one, né, direta com o consumidor. E essa propaganda hoje ela tem que ser feita na base do diálogo, né? Não adianta você querer impor alguma coisa que o cara não vai assistir seu comercial e ainda vai ficar irritado, vai falar que não vai comprar sua marca. Além disso tudo, falando diretamente com uma pessoa, você tem que falar a verdade para ela, né? Você tem que ser mais sincero, né? Essa questão da verdade, ela se tornou hoje talvez o ponto fundamental na publicidade daqui para frente, principalmente, né?
Eu acho que sim, eu acho que, vamos lá, quando eu penso, o mundo como um todo está vivendo uma transformação, né, Neto? A gente tá passando por uma transformação, você olha política, né, tem um movimento pendular que vai se estabilizar em algum momento, né, de algumas radicalizações, mas ao mesmo tempo estão surgindo temas super importantes, né, temas éticos, temas de inclusão, né, tem temas, nós estamos, eu acho que a gente está passando por um momento de ebulição, mas a gente está vivendo provavelmente um daqueles períodos que quando daqui a 20 anos a gente olhar para trás, nossa, olha o que aconteceu, eu estava lá e tal, etc. Espero sobreviver até lá, mas seguramente a gente está passando por um período de ebulição. Isso estou falando globalmente, né, que vai mudar uma série de coisas. A gente está passando um momento de transformação cultural. Se você olhar o que aconteceu nos últimos anos, né, ou seja, você tem talvez o grande gatilho dessa história seja a profusão de tecnologia, a profusão de pessoas conectadas, né? Você tem, se você olha dos anos 90 para os anos 2000, o grande objetivo era conectar todo mundo, né? Então, aumento do número de celulares, né? Você tem um monte de gente conectada. O que a gente está vivendo agora tá bom, o que esse mundo mais conectado, o mundo mais informado, né? Qual é a transformação que esse mundo vai passar? A transformação que eu estou dizendo que daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás, ela vai ter impactos culturais, impactos éticos, vai ter impactos de diversidade, ou seja, todos os temas que estão aqui borbulhando estão sendo acelerados em função dessa revolução que a gente vem passando. E evidentemente que a nossa indústria que trata e dialoga, como você colocou inicialmente com o indivíduo, também tem que se incorporar dessas transformações, né? Ou seja, a gente tem que falar sim de inclusão, a gente tem que falar sim de ética, a gente tem que ser absolutamente transparente. A tolerância para a falta de transparência vai ser cada vez menor, né? A tolerância para as meias verdades ela é cada vez menor, né? Então, e isso né, faz com que a gente tenha que ter um novo jeito de funcionar. E um novo jeito de funcionar significa da gente se equipar efetivamente para poder enfrentar essas coisas de impacto frontal mesmo. Nós temos que enfrentar isso e como indústria, como pessoas que estão interferindo culturalmente nos hábitos de consumo, porque o consumo, para mim, é mais uma interferência cultural, né? Ou seja, você tem moda, você tem a evolução de hábitos de consumo, significa em qualidade de vida, né? Ou seja, tem uma função social de estímulo de consumo, que a nossa sociedade inteira ela é montada em cima de um modelo em que ele tem que ter um ciclo positivo de consumo para você poder ter injeção de dinheiro na economia, para você poder ter mais educação, etc. Quando a gente sofre economicamente, as pessoas sofrem. E eu acho que a gente, como indústria, tem um papel fundamental de ser uma das engrenagens que ajuda essa história a virar. Só que a gente não vai poder estar a gente tem que estar em sincronia da forma como todas as outras engrenagens estão virando. Você falou um pouco do que a gente está no momento de ebulição, né? Não dá mais para as marcas ficarem em cima do muro, né? Fingindo que não é com elas, olhando para trás e falar assim, vou esperar isso passar, quando esperar isso aqui passar eu volto. Não tem mais como, né? E vocês, como donos da comunicação, parceiros de comunicação de grandes marcas, têm que estar ao lado da empresa o tempo todo. Não, faça isso, não faça aquilo. Não, vem cá que eu te ajudo. Como que ir para diferentes empresas em diferentes momentos, né? Como que é fazer esse meio de campo entre a vida real e a empresa no dia a dia? Concordo totalmente com você, ou seja, as marcas que tiverem postura passivas, elas vão virar marcas zumbis e vão definhar e morrer. Você vai ter, quando você pensa eu tenho visto aí grandes marcas globais falando dessa história de como é que elas vão racionalizar mais as marcas, né? Porque
Você tem uma série de... Você tinha um jeito de funcionar em marcas de consumo que era, vai criando um monte de marquinhas aqui, e você vai tomando um pedacinho de consumo aqui, um pedacinho... Isso vai ter uma racionalização nessa história, pelas questões que a gente estava falando, de que eu preciso começar a tratar mais os indivíduos, né? Não é mais eu vou empurrar aquilo que eu faço, é muito mais ou seja, o que as pessoas estão dispostas a consumir e entender dessas movimentações culturais e como é que isso vai direcionar a produção das empresas, e isso faz com que a gente tenha, entra na questão aí da caixa de ferramentas, a gente vai ter que ter várias ferramentas trabalhando em conjunto, né? A parceria que a gente tem que ter com os nossos clientes é a de conseguir levar essa caixa de ferramenta que efetivamente os ajude a ter esta postura mais aberta, a ser mais transparente, a tomar atitude, né, a ter voz talvez mais ativa nessa relação com os consumidores, a escutar também, né? Que é o que eu falei, não é mais aquela história de eu faço aqui um produto e vou marketear, que vou empurrar e as pessoas vão comprar, né? Você tem que ler quais são os movimentos culturais, o quanto esse produto está adequado, o quanto ele vai atender de fato, né, uma demanda, ou vai criar uma demanda que de fato seja uma evolução daquilo que as pessoas estão esperando, né? Ou seja, muda muito a cadeia. E nós, como parceiros, e aquela história que eu te falei que não dá mais para ficar só na jornada de comunicação, né? A gente tem que entrar nos aspectos de negócio, a gente tem que entrar nos aspectos de tecnologia, a gente tem que entrar nos aspectos de como as empresas se organizam diante disso, né? A gente tem tido muita conversa com clientes de qual é o modelo correto, o quanto muitas vezes a gente não tem que ter times que são conjuntos, né? Ou seja, não existe mais talvez uma separação em alguns casos onde né, eu vou até aqui e daqui em diante você vai, ou seja, as estruturas, você tem exemplos já hoje de estruturas que são combinadas, né? Que a gente trabalha dentro do cliente, né? Que a gente trabalha em conjunto com o cliente, né, e da forma mais integrada possível, né? Somos cada vez mais parte do time. Então, acho que talvez a grande revolução que o mercado vai ter que passar é como é que a gente vai se adaptar para isso, né? Ou seja, para a gente estar cada vez mais umbilicalmente ligados aos clientes, às marcas e seus consumidores que estão se transformando. Você falou de momento de revolução, né? O que te inspira hoje? O que te faz acordar todo dia de manhã mais animado do que ontem? Cara, é exatamente isso, porque eu vou te dizer que a gente, né, eu escolhi essa profissão porque essa é uma profissão extremamente inventiva, né? Você está mudando as formas de invenção, né? Você pode chamar isso de criação, de inovação, do que quer que seja, mas quem escolheu essa profissão escolheu porque tem lá no DNA essa coisa de querer transformar e mudar e crescer e de olhar para frente, né? O que me acorda todo dia, eu tenho tido muita motivação com tudo isso que está acontecendo nos últimos anos no nosso mercado, de transformação e de entender de que eu posso, né, ajudar a construir o futuro desse negócio, que é aquela história é um pedaço da engrenagem importante, que ajuda a movimentar a economia, que vai ter função social, que vai ter assim por diante. Então, o que me motiva é justamente estar nesse momento que eu acho, nesse momento de ebulição, nesse momento de revolução, que é transformador. Eu quero muito fazer parte disso, quero muito contribuir para que isso aconteça da melhor forma possível. Eu quero ter minha digital nessa história, digamos assim. Eu queria que você citasse uma campanha que você olha e fala assim, nossa, eu queria muito ter feito isso na minha carreira. Uma das coisas que eu acho, né, aí falando do momento que a gente vive, falando do Brasil, né, a gente tem uma campanha que foi feita pelo nosso grupo, pela Dentsu, que envolvia era uma história com o Ayrton Senna. E por que eu estou escolhendo isso? Porque eu acho que a gente está num momento aqui no Brasil onde, dentro dessa evolução que a gente está passando, a gente tem, quando você olha para os líderes no Brasil, a gente tem uma certa dúvida e talvez tenha uma carência de líderes que são de fato empáticos, que sejam pessoas admiráveis, eticamente, tudo aquilo que a gente precisa de valores, né? Eu acho que tá faltando nesse momento. A Dentsu no Japão fez uma campanha com uma volta virtual
do Ayrton Senna. O Ayrton Senna já tinha falecido. Eles usam o som da volta do Senna no autódromo de Suzuka. A campanha chama Sounds of Honda, e eu acho ela genial, porque ela consegue emocionar, porque ela, ao mesmo tempo que mostra, né, imagens de um autódromo vazio, elas trabalham o som de um ícone que foi o Senna, e que né, ela consegue emocionar, e aí traz todos esses valores, o quanto a gente precisa desses valores todos presentes. A gente precisava de ícones e pessoas cada vez mais assim. Então acho que essa campanha é uma campanha que me tocou bastante. Tem várias outras que eu poderia citar aqui, mas essa é uma das que eu cito. Eu vou te falar que eu comecei nessa profissão nos anos 80, né? Comecei final dos anos 80, 88, e a propaganda brasileira viveu um momento brilhante naquele momento, né? Ou seja, o final dos anos 80, início dos anos 90, foram momentos brilhantes. A gente teve publicitários, né, fantásticos, que nós estamos justamente num momento de transição desses, né? Ou seja, os Washingtons, os Nissans, né, os Serpas, né, que nasceram mais ou menos naquela época, lá, né, final dos anos 80, 90, como publicitários. Você tem, né, a W Brasil, na sua época, fez campanhas brilhantes, né? Ou seja, eu lembro que tem uma campanha que acho que foi premiada em Cannes, que era acho que da Rede Zacarias, que vendia baterias, vendia amortecedores, e era uma câmera fechada na cara de um sujeito, e o sujeito começava a fazer onomatopeias, e a bateria falhava a bateria, se a bateria está falhando, então coisa simples. Como eu te falei, tem muita coisa genial no nosso negócio, mas é um negócio que está em transformação. Então o que eu te diria é que, além de admirar esses trabalhos que já foram feitos, eu quero mais ser protagonista e criar talvez algum desses trabalhos, um próximo trabalho icônico nessa nova forma da gente trabalhar, e nessa nova forma da gente fazer o nosso negócio, na verdade. Talvez voltando à tua pergunta anterior. Olhar para trás para pensar um pouco para frente também, né? Exatamente. Muitas dessas fórmulas, elas não seriam válidas hoje, mas o quanto isso nos enriquece, ou nos enriqueceu para a gente ter que fazer o que a gente tem que fazer a partir de agora, entendeu? Legal, Bicudo, obrigado pelo tempo, viu? Renatão, foi um prazer, adorei o bate-papo, né? Eu espero que os teus ouvintes aí gostem do papo, porque foi muito prazeroso para mim falar dessas coisas. Valeu, não, o pessoal vai gostar com certeza. Valeu, gente, semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Mid Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês.